Amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em João 13, 34. Vamos passar por alguns versículos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amem. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele está orando por aqueles que iriam crer. Versículo 21. Qual é o tema da oração de Jesus? A última oração, as últimas palavras de Jesus antes de ir para a cruz. Depois ele vai morrer, ser sepultado, ressuscitar, ficar alguns dias com os discípulos, subir ao céu, descer no Espírito Santo e se mover na vida da igreja. Como vocês sabem, as primeiras e as últimas palavras de um ser humano são as mais importantes. Por isso que todas as palavras de Deus, elas estão lá em Gênesis. Tudo o que o Pai vai falar está lá em Gênesis. O princípio da primeira menção. E Jesus, no fim do seu ministério, ele ora sobre o que é mais importante. E ele diz no versículo 21, ele está orando, ele está derramando suor em sangue, ele já vai ser traído, Judas chegará como um traidor, que andou com ele 3 anos, provavelmente Judas tinha várias justificativas para trair Jesus, vários defeitos ele pode provavelmente ter visto em Jesus. Acho que ele não deveria ter batido o chicote daquele jeito que ele chegou lá no templo. Acho que ele foi muito rude com relação àquilo. Acho que Jesus, ele tinha preferência, porque ele só levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Provavelmente, ele tinha vários argumentos humanos para justificar o seu não posicionamento em unidade com os demais. Ele já vai aparecer, mas antes dele aparecer, Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal, ele vai ser preso já, e ele diz, versículo 21, para quê? Para quê? Para quê? Todos, não para que alguns, mas para que todos sejam um. Oh, como tu, ó Pai, como ser um? Agora ele dá aqui o padrão, como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti. Ou seja, ele está orando para que a igreja vivesse a unidade, e a unidade é algo divino, é algo sobrenatural, não é humano e muito menos maligno. O padrão, como eu e o Pai somos um. Que padrão elevado, não é, irmãos?
que também eles sejam um em nós. Versículo 21, o propósito da unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, uma das maiores ferramentas para o evangelismo, uma das maiores ferramentas para a implantação, ou princípio, para a implantação do reino do céu na terra, é a unidade da igreja. Jesus está dizendo mais ou menos assim: vocês não terão êxito na missão de irem fazerem discípulos, se antes vocês não viverem as relações entre vocês, discípulos, ajustadas. Eu vou ler de novo, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, um em nós. Então a minha unidade com o meu irmão, a minha unidade não deve ser com um irmão, mas a minha unidade é com todos, porque a minha unidade, um jeito de falar que inclusive não é nem minha, ela é com o Pai e com o Filho. E porque eu tenho uma unidade com o Pai e com o Filho, eu tenho com todos, e isso é sobrenatural. Versículo 22, eu dei-lhes a tua glória, eu mostrei a relevância, a glória, eu mostrei o peso, eu mostrei o poder do teu reino, de quem tu és. Eu fiz aquilo que Adão deveria ter feito, eu fiz. Eu mostrei a implantação do teu reino. Eu dei-lhes a tua glória, que a mim me deste, como o Pai deu para Adão, deu para Jesus, e agora entregou para a igreja. Para quê? Propósito. Para que sejam um. O cronômetro não está funcionando aqui, tá? Para que sejam um. Como nós somos um. Percebe a repetição? Percebe a insistência? Eu dei-lhes a tua glória, que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Versículo 23. Vou explicar melhor, Jesus está dizendo, para ficar claro, para não ter dúvida. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Eu não sei no que, Paulo, prazer, irmão. Eu não sei no que, e eu sei que o Pai deu talentos para cada um de nós. Eu sei que nós temos aqui diversidade, isso é maravilhoso, extraordinário. Competência. Deus distribuiu talentos entre nós, de tal forma que nos supramos uns aos outros. Naquilo que você tem o talento, o dom, você investe na minha vida, naquilo que o Pai me deu, eu invisto na tua, e assim nós estabelecemos uma unidade que tem êxito. Mas o texto está dizendo, e Jesus está dizendo, que tudo isso que Ele fez, o ministério que Ele realizou, a obra que Ele cumpriu, tinha o objetivo de alcançar o mundo, e a maneira que iria alcançar o mundo é pela maneira pela qual os convertidos, a igreja, iria viver. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esse deve ser o objetivo principal. Efésios 4, versículo 3 nos diz que nós não podemos criar a unidade, porque a unidade é do Espírito Santo. Mas lá diz que nós temos a responsabilidade de preservar a unidade. E a respeito da unidade, Jesus está orando. Por que Ele está orando? Porque aquilo que nós podemos fazer, a gente faz.
Mas aquilo que a gente não pode, só Deus pode fazer. E Jesus, como um homem, está orando. Orando pela unidade. Ele poderia orar por tantas coisas. Ele poderia orar pela multiplicação da igreja. Ele poderia orar por cura divina. Ele poderia orar por muitos pastores. Ele já tinha falado sobre que deveríamos orar para que o Senhor mandasse obreiros para a seara. Ele poderia orar por portas abertas para que a igreja não desistisse nos dias da tribulação que viriam depois que ele subisse. Não. Ele está orando pela unidade. Perfeitos em unidade, para que o mundo, pessoas, para que o mundo, sistema caído fora da vontade de Deus, conheça que tu me enviaste. Qual então é a maneira de saberem que Jesus não foi um profeta? Qual a maneira de saberem que Jesus não foi um aventureiro? Como muitos falaram, um falso profeta, que ousava dizer ser filho de Deus, que fazia o que o Pai lhe mandou. Qual a maior e a principal maneira, evidência de que esse mundo vai conhecer que Jesus foi enviado e que o Pai o amou? A igreja vivendo em unidade. Qual é o maior desafio de nós, meus amados? Depois de termos recebido pela fé a justificação dos nossos pecados, entramos no céu. Depois de termos nos tornado filhos de Deus e não fizemos absolutamente nada para isso, qual que é o principal desafio da nossa vida? Viver em unidade. Isso é bacana no mundo que nós vivemos? O mundo está pregando sobre isso? O mundo está pregando sobre viver em unidade? Qual é a primeira menção na Bíblia sobre unidade? Qual é a primeira menção na Bíblia sobre unidade? A primeira menção na Bíblia sobre unidade está em Gênesis. Vai, Espírito Santo, vai fazendo do teu jeito aqui. Faz o que tu queres e muda tudo aquilo que tu desejas nesse lugar. E nós estamos abertos ao teu querer. Gênesis 2:24. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne. Esta é a primeira menção de unidade no Evangelho. Uma só carne. Deus pega Adão e Eva e diz: eu os criei e tem um propósito, que eles se tornem uma só carne, e baseado no fato de que eles se tornam uma só carne, eles vão dominar, vão reinar e vão multiplicar. É a primeira menção de unidade. Ah, mas foi, pastor Nadinho, o que tem a ver conosco, igreja? Aí você vai para Efésios capítulo 5, versículo 32, e está escrito assim: Paulo está ensinando sobre o relacionamento marido e mulher. Está falando como o homem deve ser, como a esposa deve ser, o lar cristão, como os filhos devem ser. Mas no versículo 32 de Efésios 5 ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o que o Senhor Deus estava fazendo, o nosso Pai estava fazendo, ao criar homem e mulher, porque a Bíblia diz que Adão é a figura de Cristo e a mulher é a figura da igreja. Deus estava nos ensinando o propósito pelo qual Ele estabelece a igreja juntamente com Cristo, para que viva em unidade. Qual é o desafio da igreja, amados? Viver em unidade. Viver em unidade vai mexer com o quê? Na tua opinião? Para vivermos em unidade vai mexer com o quê? Com o nosso ego. Os inimigos da unidade, o orgulho. Mas nós já vamos ver. Aí Jesus sobe, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja. Aí você pega Atos capítulo 4. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo derrama os ministérios. É importante os ministérios? Não. O Espírito Santo capacita. O Espírito Santo estabelece as denominações. Não, Luísa. Não, Tiago. Há um grande pastor? Não.
O que acontece? Um grande movimento, sim. Um movimento de quê? Diga assim, de unidade. De unidade. Versículo 32 do capítulo 4. Parece-nos estranho, como igreja. Porque como igreja hoje, meus amados, como igreja nós estranhamos isso. Essa é a atmosfera. Este é o ambiente que o Pai planejou a igreja. O ambiente que o Pai planejou a família é o ambiente da igreja. O ambiente que o Pai planejou uma relação conjugal ajustada e abençoada é a igreja. Versículo 32 do capítulo 4. Era o coração e a alma dos que criam, e ninguém considerava propriamente seu aquilo que possuía. Como é o nome disso? O nome disso é unidade. Unidade. Diga assim, o poder do um. O poder do um. Sabe o que Satanás fez? Para jogar a humanidade no buraco, num fracasso, separar o homem de Deus? Tirou a unidade do coração de Adão e Eva. E tirou a unidade do coração primeiro de quem? Timóteo diz, não é machismo, mas Timóteo diz que não foi o homem enganado. Primeiramente foi a mulher enganada. Por que a mulher foi enganada? Porque ela tem menos capacidade do que o homem? Não. A mulher foi enganada porque a mulher é a figura da humanidade. É a parte feminina do relacionamento. Ela foi enganada, ela caiu. Por isso que Jesus veio buscar a humanidade. Por isso que Jesus veio restaurar a Eva. Por isso que Jesus veio trazê-la de volta à igreja. Para viver o quê? Unidade com Ele e uns com os outros. Diga assim, unidade. Você pode dizer 3 vezes? Esse é o caminho que nós, a igreja, devemos percorrer. Como uma igreja cresce? Unidade. Como os irmãos vivem amor? Unidade. Como os irmãos são aperfeiçoados no amor? Unidade. Como os irmãos são trabalhados no seu caráter? Unidade. Como os irmãos têm uma vida financeira abençoada? Unidade. Porque Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão e desce a sua orla. Oh, aleluia! É como o orvalho que sai lá do monte Hermon e cai em Sião. Por quê? Porque ali onde esses irmãos estão vivendo em unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus ama a unidade. O diabo odeia a unidade da igreja. Sua obra é dividir não os irmãos do Pai, mas dividir os irmãos de uns aos outros. Abra 1 Coríntios. Hey! 1 Coríntios 1:10. Quero contextualizar você. Você que é uma pessoa de Deus, você que é um filho amado, você que sabe que a vida eterna atendeu a necessidade humana. Na vida eterna, nós somos atendidos da nossa necessidade humana. Nós entramos no céu. Amém? A Beth falou da irmãzinha aqui, que ouviu o Evangelho. A gente estava lá, mas ela confessou Jesus. E se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração crer, e serás salvo. Essa irmãzinha, ela está lá no lugar de descanso, esperando a ressurreição dos mortos. Vai viver para sempre. Tremendo. Mas nós sabemos que há algo a ser estabelecido e implantado. O reino do céu na terra. E o reino do céu na terra só pode ser implantado quando a igreja vive em unidade. Ninguém, Satanás, principados, potestades, demônios, doença, crise financeira, nada, absolutamente nada pode segurar uma célula que vive em unidade. Nada pode destruir a vida de uma igreja local quando o supervisor e supervisor de área vivem em unidade. Não uma unidade simplesmente entre eles,
mas a unidade divina, assim como tu és em mim, ó Pai, eu sou em tu, para que eles sejam um como nós somos um. Uma unidade divina do céu, maravilhosa, extraordinária. Vivemos num mundo, queridos, que não é inteligente pensar igual ao outro. Vivemos num mundo onde ser diferente e divergente é sinônimo de capacidade, de sabedoria. Eu quero te contextualizar esse texto de 1 Coríntios. Quero dizer a você, essa epístola de 1 Coríntios, ela é o maior tesouro de toda a Bíblia, para o viver da igreja na terra. É o maior tesouro. Quer crescer em graça, quer crescer em sabedoria, quer saber como lidar com questões. O apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, entre 51 e 52 anos da época da igreja. Ele escreve essa primeira epístola, ele já está prestes a morrer. Ele escreve essa epístola depois de uns 3 anos. Depois de uns 3 anos que essa igreja foi fundada, maravilhosa, extraordinária. Uma igreja numa região de muito comércio, de muito dinheiro, de muita filosofia. Tinha lá os gregos, tinha muitas raças naquela região. Depois de 3 anos de ter fundado essa igreja, ele era o pai espiritual da igreja. Não tinha ninguém. Deixa eu perguntar para você, será que existe alguém aqui no nosso meio que ama a igreja mais do que o apóstolo Paulo amou? Será que você teria petulância de dizer, ou eu, que eu tenho mais entendimento de como se move na igreja do que Paulo? Será que nós teríamos a loucura de dizer aqui, Paulo está errado nesse ponto? Por quê? Paulo em 1 Coríntios, só para vocês terem ideia, ele trata com 10 deformidades existentes naquela igreja local. 10 problemas sérios na vida daquela igreja, que trouxe comprometimentos profundos. Você vai lendo 1 Coríntios até o final, você vai ver situações que precisavam ser tratadas. Mas tudo começou onde? Tudo começou onde? Primeiro no versículo 2 ele chama aquela igreja de Deus. Ele os chama de igreja de Deus. Ele os chama de irmãos enriquecidos no versículo 5. Ele diz no versículo 8 que aquela igreja seria irrepreensível. Diga para o seu irmão assim, no final, tudo estará certo com relação à igreja. Porque no reino do nosso Pai, tudo que começou ótimo vai terminar excelente. E Adão e Eva começaram excelentes e nós vamos terminar excelentes porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Vai terminar excelente. Não adianta. Queria dizer para você, amigo, quer torcer para algo que nunca vai perder? Igreja. Quer sempre comemorar? Quer sempre fazer festa? Igreja. Igreja, por quê? Porque a igreja é a única instituição, e ela é divina, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O resto vai virar fumaça e vai ser queimado. Apocalipse capítulo 18. Igreja. Versículo 18. Provavelmente tem alguém nos assistindo agora e vai falar, não é possível que esse povo acredita nisso. Acreditamos. Porque céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra do Senhor não muda.
ela é perfeita. E as mesmas coisas, como o Fábio Martins me lembrou hoje de um texto que eu compartilhei, falou, Nadinha, impressionante, a gente teima, mas as mesmas ações, o mesmo modelo de tratamento que Paulo deu para as situações das igrejas, são as mesmas que nós devemos utilizar hoje, porque o nosso Pai não muda. Sempre dará certo usar os princípios da palavra. Olha 1 Coríntios 10. Rogo-vos. O que é rogar? O que seria rogar? Vamos dar um exemplo do que é rogar? Deixa eu ver uma pessoa aqui que eu julgo ela bem desencanada. Deixa eu ver um que vai rogar aqui. O Fábio Martins. Joel, cadê o Joel? Fique em pé, Joel. Sem ensaio. Você é um homem sábio, o Espírito do Senhor está sobre ti. Você está super interessado em ir almoçar na casa do Joel hoje, mano. Jaira está aí, só ficou na escovinha ontem o dia inteiro, fazendo unha, queimando toda a grana lá no cabeleireiro, parece que esse cabelo aqui é assim, todo tingidão. E você quer ir almoçar na casa do Joel. Mas eu não queria pedir só para você falar, dar um somebody love nele, não. Joel, dá para eu comer na sua casa? Não. Eu queria que você rogasse para ele, para você comer na casa dele. Quem sabe faz ao vivo, amém, irmãos? Vai, roga para ele. Pode chegar lá, faz o que você quiser. É rápido, vai. Roga, Fábio. Roga. Obrigado. Não, mas não tem problema que não tem almoço pronto, eu espero. Não, mas a minha mulher passou o dia inteiro ontem lá no cabeleireiro, cara, você não vê como ela tá, ela deixa o cabelinho todo enroladinho hoje e tal, não vai dar para ter. Não, mas eu preciso ir na sua casa, é hoje, eu suplico a você, não tem jeito, abre a porta que é lá que eu vou. Isso é rogar, beleza? Certo, Carlinhos? Rogar é mais do que pedir, não é, pessoal? Rogo-vos, porém, o quê? Rogo-vos, porém, o quê? Está pedindo para quem? Para os? Por quê? Porque não dá para pedir para ímpio. Porque não dá para pedir para aquele que não é igreja. Está pedindo para o corpo de Cristo. Está prestando atenção? Rogo-vos, porém, irmãos, que digais, tem a ver com o nosso falar, todos uma mesma coisa. O que você acha dessa ideia? Fala para mim, o que você acha dessa ideia? Rogo-vos que digais todos uma mesma coisa. Isso é um bando de quê? Macaquinho de palco, marionete, manipulado. Digais todos uma mesma coisa. Você sabe, Jesus ensinou, né? Que vocês falem todos a mesma coisa. O que a gente fala? A gente fala o que está cheio no coração. A fala é o resultado do que tem no coração. Por isso que a unidade é do Espírito, não é algo externo. A unidade é algo que vem de dentro para fora. Que digais todos uma mesma coisa. Que não haja entre vós o quê? Que não haja entre vós o quê? Então, baseado naquilo que Jesus disse em João 17, para que vocês sejam perfeitos em unidade, para que a família de vocês, o que torna uma família, um lar, marido, mulher e filhos, perfeitos em unidade, irmãos, não é a unidade do diabo, porque o diabo é um imitador, e o diabo também tem a sua unidade. Aliás, hoje em dia, presta atenção, olha para mim, as organizações diabólicas, eles cobram muito mais a unidade do que a própria igreja. As organizações diabólicas não aceitam deslealdade, não aceitam X9, não aceita traíra, não aceita maledicente, não aceita. É na marra, mas nós não acreditamos naquilo que seja na marra, não por força nem por violência. Satanás impõe a sua unidade por força e por violência, certo, irmão? Põe mesmo. Agora a igreja não. A igreja impõe a unidade como?
Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito que habita em nós, aleluia, glória a Deus. Então, uma família, um lar, marido e mulher e filhos, uma célula, uma igreja local, uma supervisão. Quais são as características de que a unidade do céu, divina, unidade com o Pai e com o Filho, que digais todos uma mesma coisa? Quando a gente consegue dizer uma mesma coisa, pessoal, a gente consegue falar uma mesma coisa se nós estamos olhando para o mesmo lugar. A gente só pode dizer uma mesma coisa se a palavra de Deus for o parâmetro para a nossa vida. Porque, irmão, igreja é o seguinte: igreja é aquilo que, por mais que eu pense diferente, por mais que eu não concordo com você, quando chega a palavra de Deus, eu me rendo, eu me entrego, eu me desarmo. O que é render-se? É estar desarmado de toda e qualquer reação. Você é irmão? Você é irmão. Eu não estou perguntando se é, eu estou afirmando que você é irmão. E porque você é irmão, você se rende à palavra de Deus, e é por isso que nós podemos dizer a mesma coisa. Ou seja, quando nós não estamos falando a mesma coisa, nós estamos colocando em risco a unidade. Que haja entre vós, que não haja entre vós o quê? Dissensões. Não haja entre vós brigas. Não haja entre vós discussões. Não haja entre vós contendas. E é um dos problemas que Paulo vai lidar com essa igreja em 1 Coríntios 6. Os irmãos tinham contenda entre eles de tal forma que era o seguinte. Aí Paulo chega assim e fala assim: caramba, não tem ninguém nessa igreja que pode sentar com esses irmãos para ajudá-los a chegar numa conclusão. E porque não tem ninguém, o irmão pega o outro e leva ele para o tribunal dos homens. Já pensou? Um irmão pegar o outro e levar o outro para o tribunal dos homens. Tal forma chegou a falta de unidade. Aí sabe que Paulo pergunta? Não tem um irmão aí que na relação está disposto a levar o prejuízo? Não tem ninguém que está disposto a abrir mão do seu valor? Abrir mão do que é seu? Do que lhe é próprio? Ele faz essa pergunta. Por quê? Porque essa igreja foi se afundando, irmãos. Essa igreja foi se afundando nos problemas de relacionamento entre os irmãos. Aí levou no problema do casamento. Eles brigavam por causa de véu. Eles brigavam por causa de comer frango que foi oferecido a ídolos. Brigavam por isso. Eles brigavam por causa dos dons. Eles não concordavam o jeito que se usava o dom. Não concordavam com nada. Santa Ceia para eles virou um boteco, meu. Santa Ceia era coisa de louco. O cara saía cambaleando de tanto que bebeu. E o outro nem pôde celebrar o cálice do Senhor porque não sobrava para ele. Não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos. Está escrito na tua Bíblia aí, unido? Unido é mais do que estar junto. Vocês lembram lá do purê de batata? Unido é um saco de batata com um monte de batata. Não, isso não é unido, perdão, isso é estar junto. Só pelo teu olhar, Marcelo, você me ajudou. Está prestando atenção. Estar juntos é estar dentro de um saco de batata sendo numa batata. Estar unido é estar moído. Diga assim, estar unido. É estar moído. Eu não sei porque nós nos misturamos, a gente se amassou. Hoje à noite nós teremos receber irmãos que se ligam a essa igreja local. Nós passamos aqui 2 encontros conversando. E o pai sabe disso. O pai sabe disso. Eu tentei ajudar esses irmãos de outras igrejas locais ou de outras denominações, como assim alguns creem. Eu tentei ajudar esses irmãos a verem, a examinarem se eles não estão aqui equivocadamente. Se eles não estão aqui por problema de falta de unidade, por problema de orgulho, por problema de relacionamento desajustado e quebrado,
Porque não se engane. Se quem não chega com a motivação certa, e com um chamado, e com uma palavra específica de Deus, com toda certeza, aqui não ficará, porque provavelmente aqui vai ser igual para ele, lá de onde ele estava. E o que vale para nós, vale para os outros. O que vale para os outros, vale para nós. A gente não recebe os novos membros aqui de qualquer maneira, não. A gente procura ajudar os irmãos a reconhecer. E fiquem à vontade, e fiquem à vontade. E se você está aqui nessa manhã, se você está aqui decidido nessa manhã, você teve os 2 encontros com a gente, você vai ser recebido nessa noite. Isso não quer dizer que você está em pecado, que você está fora da vontade de Deus, não. Mas se o Espírito tocar no seu coração, que você precisa voltar para aquela igreja local, precisa se render, precisa se submeter, precisa pelo poder do Espírito Santo pisar no ego e viver considerando o outro superior a você mesmo, e diz: pastor Nadinho, eu vim aqui, estou aqui há 2 meses, eu falei tudo aquilo no encontro, mas hoje eu decidi voltar para lá. Deus te abençoe, vai lá abençoado e cumpra o teu ministério para a glória do Senhor. Não vai bater palma, né, sobre isso? Ei, Sozão. Ah, pastor, queria dizer uma coisa, pastor Nadinha. Igreja é tudo igual. Igreja é tudo igual. Ué, família é tudo igual. Mulher é tudo igual, não é? Eu só tenho uma. Homem é tudo igual, de uma certa forma é tudo igual, não é? É tudo igual. Eu tenho certeza que a minha mulher só tem um. Há muitos pais na terra, mas os meus filhos só têm um pai e uma mãe. Nadinha e Beth. Igreja local é isso. É o nível mais profundo de família. Ah, mas família? Que papo furado de família. Nós estamos desconstruindo a família. A família não está na Bíblia, não. Eu queria dizer para você, querido. A cultura da desonra e a falta de unidade entrou na condição da igreja. Não na posição, mas na condição. E nós temos que nos levantar contra isso. Paulo está dizendo: em o mesmo sentido, em o mesmo o quê? Parecer. Diga assim: igreja é uma instituição divina que fecha no amém. O que é o amém? O que é o amém? Assim seja. Se submete a um irmão? Não, a todos. Assim seja. Igreja é isso. Unidade é isso, irmãos. Unidade é falar a mesma coisa, não haver dissensões. Unidade é vivermos unidos, temos o mesmo sentido, e o mesmo o quê? E o mesmo parecer. Não, mas isso me parece loucura. Mas é loucura, irmãos. Paulo vai ensinar aqui, inclusive nesse capítulo, no capítulo 3, que a igreja é uma coisa louca. Diga assim: igreja é louca. Aos olhos do mundo secular, aos olhos do mundo sem Deus, aos olhos da nossa sociedade, se você e eu não estivermos vivendo níveis de relacionamentos, níveis de vida, que para quem não é igreja é uma coisa louca, questione se você é igreja, porque a igreja é uma coisa louca. Igreja é coisa louca. Como assim, pastor Nadinho? Ué, se o teu inimigo te bater no lado direito, dele a face esquerda, isso não é coisa louca? Vence o mal com o bem, não é coisa louca? Se o teu inimigo quiser tirar a tua blusa, dê para ele também a camisa, não é coisa louca? Se o cara pedir para você andar 10 metros com ele, você ande 100 quilômetros mesmo que seja o teu inimigo, não é coisa louca? Porque a igreja é divina. Não, isso é meu. Isso é meu. Vocês lembram de Sarai? Vocês lembram de Sarai? Ela foi transformada em Sara. Precisou tirar o I. O I era o quê? Minha. É meu. Isso é meu.
isso é meu, me possui. Por que muitos irmãos hoje da igreja vivem assim? Porque são crianças que não cresceram. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, eu não pude falar com vocês a espirituais, mas a carnais. O que é um crente carnal? Um crente carnal é aquele crente que não sabe viver o nós, ele vive o eu, o minha, é meu, é meu, é meu, é meu. É o crente do Danoninho. Versículo 11. O cronômetro não está funcionando. A hora que vocês ligarem eu tenho 50 minutos. Versículo 11. Porque a respeito de vós, ouça isso, gente. Não é o pastor Nadinho, não. Não é o legalista, não. Isso aqui não é a lei, não, é a graça. Porque a respeito de vós, irmãos, eu não acredito que esses irmãos aqui, alguns falam que irmãos, aqui nesse texto, é a congregação onde não tem só irmãos, mas o povo todo. Não, porque irmãos, a respeito de vós, me foi comunicado da família de Chloe, que imagina a cena, se coloca de fora dessa igreja, assiste ela, há contendas entre vós. O que Jesus disse? Que o mundo seria conhecido por conta da nossa unidade. Unidade com o Pai e com o Filho. Ok? Sabe o que aconteceu com essa igreja? Coríntios 12. Perdão, não é 12, é 11. Vai ser bom hoje, hein? Olha lá, irmãozão, Coríntios 11, graça. Tempo da graça de Deus. Deus habitando em nós. Olha o que o Espírito diz em 1 Coríntios 11. É o que nós vamos fazer aqui. Versículo 25. Não. Vamos do versículo 17. E eu já vou parar, tá bom? Eu vou parar aqui. Eu nem comecei, não estou nem na metade. Eu ia falar de Gálatas capítulo 5 e 6 hoje. A gente vai falar provavelmente hoje à noite, ok? Portanto, não diga para o seu irmão, cara, não tem nada melhor do que congregar. Em nome de Jesus, querido. Vença aquele sofá. Vença aquele sofá. Não dá desculpa, não. Criança está bem, se não estiver bem, traz para a igreja, para a gente orar. Olha o que aconteceu com essa igreja. Pessoal, presta atenção. Está na Bíblia, a gente só está lendo a Bíblia aqui, ó. Capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer, não dou glória. Vocês não recebem mérito, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor. É possível uma célula se ajuntar para pior. Está vendo? Por isso que eu não vou lá. Isso é loucura. Está vendo? Por isso que eu não quero nem saber mais. E é por isso, irmãos, é por isso que o grupo que mais cresce no mundo hoje, principalmente no Brasil, é os desigrejados. Tá, eu não vou lá não. Sabe por que não vai? Porque se sente superior, se acha melhor. Não quer ser a diferença, não quer ser a mudança, quer ser aquele que julga e se acha superior ao outro. Vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Já pensou isso? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. De novo, Paulo fala, tem briga, meu. Vocês brigam. E em parte eu creio. Não estudei a fundo hoje. Eu estudei muito essa semana o que é vanglória, que era o que eu ia falar. Mas nós estamos indo para outro caminho, depois eu vou falar. Não estudei essa palavra no grego, no hebraico, para trazer um melhor entendimento. Você que gosta de estudar, e quando eu estou pregando, você já está indo no dicionário aí, corrigindo tudo. Ó, uma boa dica para você, ó, para você ver aí dissensões, tá? Até importa que haja dissensões entre vós, até importa que haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, agora ele começa a falar, ceia não é isso. O que não é a declaração da nossa morte e ressurreição? O que não é a declaração da morte, do sepultamento e da ressurreição do novo homem? Porque cada um
toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, a vida nova em Cristo não é aquilo que eu faço do meu jeito. Eu vou na hora que eu penso e do jeito que eu acho. Não é cada um toma a própria, viu o termo aí, ó, a própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Deixa eu te perguntar, espiritualmente falando, na igreja hoje você concorda que tem muita gente que parece que está bufando, ele está arrotando, de tanto que comeu e bebeu. E tem outros que estão inanimados, não tem comida para ele porque não sobrou nada. Eu não estou falando de alimento comum, estou falando de vida espiritual. Não tem porventura casa para comer e para beber? E casa para beber? Olha agora, desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Ali havia um problema também de questão de posição financeira, terrível. Que vos direi? Vou louvar vocês? Eu não louvo vocês nisso. Agora Paulo começa a dizer, porque eu recebi do Senhor, diga, recebi do Senhor. A unidade é algo que nós recebemos do Senhor, irmãos. A Santa Ceia é o lugar onde nós declaramos a nossa unidade. Que unidade? A unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo e com todos os irmãos, não com alguns irmãos. O que eu ensinei, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha irmãos, ele vai falar de ceia, e ele menciona a traição, a falta de percepção de Judas, a falta de unidade. Jesus tomou o pão, mesmo sendo traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, eu não estou só falando desse cerimonial, porque hoje nós vamos comer aqui literalmente, mas a Santa Ceia é mais do que a gente comer desse pão e beber desse cálice. A Santa Ceia é um estado espiritual, de eu me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. E isso é todo dia, eu estou todo dia comendo desse pão e bebendo desse cálice. Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e você beber desse cálice, você anuncia a morte do Senhor. Você anuncia não só a morte do Senhor, mas de acordo com Romanos 6,6, você anuncia a tua morte. Você anuncia a morte do ego. Eu anuncio que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu anuncio que eu estou escondido com Cristo em Deus. Eu anuncio Romanos capítulo 6, que assim como Cristo morreu, eu morri. Assim como Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, eu ressuscitei juntamente com Ele, e é Ele que vive em mim. Oh, Ele vive em mim. Se Ele vive em mim, Deus é amor. Deus é amor. Diga bem suave para o seu irmão: eu não estou bravo, tá? Eu não estou bravo, o Pai sabe disso. Eu estou muito feliz com essa palavra. Estou muito agradecido ao Pai, porque a vida da igreja é uma coisa muito simples. Eu recebo o meu Pai, eu recebo o Filho dele, o Espírito Santo na minha vida, e depois eu recebo todos os meus outros irmãos e desfruto da bênção do reino de Deus na terra. Aleluia, louvado seja o Senhor. É muito simples. Vou terminar. Versículo 27. Nós não estamos em Êxodo 20, tá? Nós não estamos em Levítico. Nós não vamos ler Números. Nós vamos ler 1 Coríntios, Novo Testamento, a graça. Nós vamos ler a graça, o amor do Pai sobre nós, tá bom? Olha o que a gente vai ler agora, versículo 27. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Está vendo? Por isso que eu não como. Se não come já está condenado, meu. É mais ou menos assim, ó. Se ficar, o bicho o quê? Se correr, é melhor acertar. É melhor tomar posse da vitória sobre o bicho, amém? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que Paulo está falando? O que é comer indignamente? Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o quê? Está aqui, gente. O que é comer indignamente? O que é comer indignamente? É não discernir o corpo. O que é o corpo de Cristo? É Jesus? É Jesus? Não, é o irmão, é o outro. Não discernir o outro, é desprezar o outro, principalmente quando o outro falhou, principalmente quando o outro errou, que vai ser minha ministração. A igreja está cheia de legalistas, a igreja está cheia de gente implantando a lei. A graça não implanta bagunça, mas a lei, ela implanta o certo e o errado, a justiça própria do homem, que não serve para porcaria nenhuma na época da graça. Vamos terminar? E eu termino aqui. Versículo 30. Por causa disso, por causa de uma igreja que perdeu a percepção da importância da unidade, preste atenção, Bíblia. Não é maldição, não é castigo, é só consequência. Você pula de uma ponte de 20 metros, você vai ter uma consequência. Você pula daqui ali, você vai ter outra. Eu pulo daqui, só vou pular daqui ali, ó. Pronto. Você tem outra. Tem outra. É só consequência. Qual foi a consequência daquela igreja ter perdido a percepção da importância da unidade, da importância do outro, de viver em paz com todos, receber todos, não receber alguns e desprezar outros? Por causa disso há entre vós, ó irmãos, por causa disso há entre vós, muitos o quê? Fracos, doentes e muitos que dorme. Os 3 estágios de morte espiritual de um crente salvo. E sabe o que é pior? Ouça o que eu vou te dizer. Fraco, doente e dorme. Ontem eu fui deitar meio estranho. Eu fui em 2 casamentos, cheguei quase 7 horas em casa, estava estranho. Fraco, me sentindo estranho. 5 horas da manhã eu estava no banheiro com uma baita de uma diarreia. Estou legal, parece que é uma virose. Em nome de Jesus eu não vou dormir, porque eu vou ser curado. Mas esse termo aqui, dormir, você lê na Bíblia, querido, é morrer antecipadamente. É morrer fora do tempo. Fraco, doente e que dorme. Perguntar aos meus amigos que estão aqui nessa manhã, família de Deus, como você tem visto a igreja nesses dias, não na sua posição perfeita, na sua condição? A maioria dos irmãos, como eles estão? O que você acha? A igreja está fraca, doente e está dormindo. Por quê? Porque ela não discerne o valor da unidade, mas pelo poder do Espírito Santo, Ele, Espírito Santo, está derramando um despertar sobre as nossas vidas. Ele vai nos recobrar as coisas simples da nossa vida, que é viver os relacionamentos comuns de amor uns aos outros, sem legalismo, levando as cargas e compreendendo que o bem do outro é o meu bem, que a vida do outro implica na minha vida, que o que eu faço sozinho implica na tua, que o que você faz sozinho implica na minha, quer positivo, quer negativamente. Por isso, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Nós vamos falar de unidade. Beleza.